nós já estamos de volta com o programa Manhã da Piedade, neste feriadinho gostoso, né, gente? Sexta-feira. E agora eu quero falar para você que está em casa, neste momento, olhando para as paredes, porque é feriado, né? Tá descansando olhando para as paredes. E aí vem aquela dúvida, né? O que eu preciso de mudar na minha casa? E você pensa que é hora de mudar começando pelas paredes, não é isso? Pois é. Às vezes é até mais simples do que fazer uma decoração nova, né? Para deixar os ambientes aí com o seu jeito. Então, que tal começar mudando exatamente a cor das paredes? A Casa e Tinta, gente, tem tudo o que você precisa para deixar esse seu cantinho bem aconchegante, viu? Parecendo novinho, novinho. E o melhor, os produtos são de qualidade e os preços que cabem no seu bolso, viu? A Casa e Tinta é uma rede de lojas de tintas tradicional em Minas Gerais. São mais de 30 anos de mercado, viu, gente? E são 32 lojas no total. Uma delas está bem pertinho de você, tenho certeza. E agora, a Casa e Tinta está com uma grande novidade para você, principalmente para você que mora ou trabalha na região de Contagem. Sabe o que é? É a nova loja Outlet, que fica na Avenida João César de Oliveira, número 3.975, bairro Novo Eldorado. Gente, lá você vai encontrar produtos de qualidade, com certeza o preço é o melhor do mercado. Os descontos chegam a 60%. É muito, né? Muito desconto, 60%. E a loja possui estacionamento próprio e, claro, profissionais qualificados que conhecem muito bem de tintas e também de ferramentas para pintura, viu? Então faça uma visita para conhecer a loja. A gerente é a Bianca. Um beijo para você, Bianca, para toda a turma aí da Casa e Tinta. Com certeza todos eles vão receber você com um cafezinho muito especial. Tá bom? Então, prestigie a Casa e Tinta, passe lá e diga que assistiu o nosso programa, diga que assistiu Manhã da Piedade, porque assim você vai receber na hora um prêmio especial, um brinde especial. Não é sorteio nem nada, viu? Você vai receber um brinde na hora se falar que acompanhou o nosso programa Manhã da Piedade. Então, vai lá conferir, viu, gente? São tintas imobiliárias e industriais, tem materiais elétricos de acabamento e ferramentas para pintura em geral. E claro, né? Com aquele compromisso de vender tudo pelo menor preço da região. Então ligue, o telefone aparece na sua tela, é o 2514 1579, 2514 1579. Ligue e comprove, viu? Casa e Tinta é a casa de tintas de verdade. Bom, e agora a gente segue com a nossa conversa com a presidente da Câmara Mineira do Livro, né? E ela que é idealizadora do Instituto Aletria, a Rosana Montalverne. Rosana, queria que você contasse pra gente sobre esse trabalho na Casa Mineira do Livro. Quais são as principais ações para as pessoas entenderem? Ações que são executadas lá nesse espaço. A Câmara Mineira do Livro, ela representa, né, todo esse segmento de gente que faz livro e coloca livro nas mãos das pessoas. Então, desde as editoras. Dentro das editoras trabalham muitos profissionais, né? Os escritores, os ilustradores dos livros, revisores, tradutores, enfim, os próprios editores que editam os textos para ele ser publicado de uma maneira mais adequada para os leitores, enfim. Então, os editores. Nós temos as livrarias, que a gente chama de livreiros, né? As livrarias, o livreiro competente, o bom livreiro, ele sabe, quando chega alguém e fala, estou pensando num livro assim, assado, o livreiro vai lá e fala, que tal esse? Ele já sabe o gosto da pessoa e o que vai agradá-la. Sabe, o livreiro e as livrarias, sobretudo aqui em Belo Horizonte, são verdadeiros espaços de cultura, né? Escritores frequentam, há lançamentos de livro constantemente, então é aquela efervescência cultural. Então é muito importante que a gente preserve e mantenha as livrarias como esse espaço, esse ponto de encontro cultural dos grandes centros urbanos e nos pequenos também, por que não? E nós temos os distribuidores, aquelas empresas que vão distribuir livros para toda a parte do Brasil. Né? Não importa quão longe seja, vai fazer o livro chegar na mão do leitor. Então, todo esse segmento, né, que a gente chama da economia criativa do Estado de Minas Gerais, a Câmara Mineira
representa esse segmento do livro, da literatura e da leitura. Bom, como você estava explicando para a gente, então são várias as ações realizadas pela Câmara Mineira do Livro, né? Inclusive tem um evento muito importante. Sim, o evento importante é a Bienal do Livro de Minas, que acontece bienalmente, de 2 em 2 anos, lá no Expo Minas, e que ano que vem, 2019, vai acontecer em maio. Nós também realizamos o Salão do Livro Infantil e Juvenil no Parque Municipal, que é um evento focado, né, na literatura para criança e para a juventude. E nós realizamos também o Festival Livro na Rua, que é naquele quarteirão da Fernandes Tourinho, ali na Savassi, onde se concentra o maior número de livraria na cidade. E, além disso, apoiamos eventos literários em todo o estado. Então, esse ano nós já fomos a Guaxupé, Sete Lagoas, Divinópolis, enfim, inúmeros eventos. Rosana, em plena era de tecnologia, a criançada hoje já nasce com tablet, com celular na mão. Quais são os principais desafios em despertar o interesse pela leitura nessa criançada? É por isso que a gente sempre lembra do exemplo, sabe? Porque a criança pequena, ela mimetiza praticamente até as expressões faciais da mãe e do pai. Né? As crianças, você faz uma brincadeira com a boca, com o nariz, elas querem repetir. É verdade. Então, as crianças absorvem, são esponjas, elas absorvem muito o que elas veem. Então, se elas veem alguém só com uma tela de celular na mão... Elas querem também. Elas querem também, não tem jeito. É exemplo, né? O que a gente já havia falado. E os grandes líderes, né, do Vale do Silício, da grande indústria fabricante de computadores e alta tecnologia do mundo, já defendem que antes dos 10 anos, as crianças, eles são radicais, dos 10 anos, as crianças não tenham um celular, por exemplo. Não façam uso de um celular. Né? Eu mesma tenho uma neta de 12 que não tem celular. Né? Meu filho é bem Vai do firme. controle dos pais o dia a dia em meu casa. Meu filho e minha nora são firmes com isso, então eles não deixam. Mas vai do controle dos pais. Então, se você consegue estimular, ainda na primeira infância, ainda que o neném tenha meses, que existem livros adequados para essa faixa etária. Livros emborrachados, de tecidos, macios, que não machucam, de material que não faz, que não darão alergia. Para estimular, né? Exato. Então, estimula desde que o neném tem meses. E ler para o neném. Na hora de dormir, a criança gosta daquele aconchego, de ler uma história. E a criança, ela tem a imaginação poderosíssima. E é nessa idade que nós... Aliás, eu sempre digo que a imaginação é o que nós temos de mais livre e poderoso. Não tem nada mais livre, mais poderoso. Na imaginação nós podemos tudo. E quando se é criança, né, a gente precisa desse estímulo. Precisa muito. Precisa da fantasia, das histórias que encerram mensagens, né? As histórias todas têm uma verdade. São fantasias, são fábulas. Mas tem algum grão de verdade ali dentro de cada história que vai fazer bem para cada criança em determinada fase da vida. Nós não podemos abrir mão disso sob pena de termos adultos perdidos, né? De termos adultos que os grandes mestres espirituais da humanidade ensinaram por meio de histórias. Pois é, e falando em histórias, falando dessa magia de história que você está falando para gente, hoje, dia das nossas crianças, vamos contar uma história para terminar a nossa conversa para essa criançada que está em casa, Rosana. Eu fico muito feliz de ter vindo aqui hoje, sabe? O seu programa é um sucesso, né? A alegria foi toda nossa em falar de um assunto tão importante, leitura para essas crianças. Está convidada a voltar mais vezes. Não, e eu só queria encerrar dizendo que o meu livro, todo mundo tem um livro que marcou a vida. O meu foi As Mais Belas Histórias de Lúcia Casassanta e tinha o volume 1, 2, 3 e 4, nos 4 anos, que antigamente eram 4, hoje são 5, do ensino fundamental. E a Lúcia Casassanta colocava nesse livro histórias diversas, sabe? Ela compilava e colocava. Então, eu aprendi ali, marcou, porque eu aprendi, por exemplo, A Volta do Filho Pródigo, que é um conto bíblico, né? E várias outras estavam ali. Então, vamos deixar que as crianças se deliciem com as histórias. E agora vamos contar uma história. Vamos contar uma história, estou curiosa. Então, tá bom. Era uma vez, há muito, muito tempo,
num lugar não muito distante daqui, havia um rei. E este rei era casado com a sua rainha. E a rainha e o rei tinham um menininho, um príncipe de 7 anos de idade. Era um menino curioso, alegre, feliz, muito amado. E quando o menininho fez 7 anos, como era habitual naquele reino, foram todos em cortejo pelas ruas do reino, dizendo: felicidade ao príncipe, felicidade ao príncipe. E o príncipezinho, junto com a rainha e o rei, numa carruagem muito bonita, ia acenando para a multidão. Mas, depois de algum tempo, o menino perguntou para sua mãe: mamãe, o que é felicidade? E a mãe dele disse: boa pergunta, meu filho. Felicidade, deixe-me ver. Eu vou te contar uma história. A rainha era desse tipo de mãe. Ela gostava de contar histórias para explicar as coisas para o seu filho. E ela se lembrou de uma história que é assim. Há muito tempo, havia um homem que estava muito pobre, não tinha nenhum dinheiro, nenhuma moeda, e ele estava desesperado. O Natal se aproximava, ele não sabia o que fazer. Quando ele estava andando na beira da praia, ele tropeçou em algo que fez um barulho metálico. Pim! Ele se abaixou e pegou. Era uma lâmpada igualzinho à lâmpada de Aladim. Ele não teve dúvida. E ele, então, com a manga da sua velha camisa, começou a esfregar. Chá, chá, chá. E daquela velha lâmpada começou a sair uma fumaça espessa, uma fumaça roxa. E depois a fumaça foi ficando prateada e depois dourada. E lá no alto, papum, surgiu um enorme gênio. E o gênio disse para o homem: pois não, você me libertou do meu sono de 1000 anos. Diga-me agora, você tem direito a um desejo. Diga-me o que quer e eu atenderei. E o homem falou: puxa, todos que encontram um gênio têm direito a 3 pedidos, só eu tenho direito a um. E se quiser, viu? E seja breve que eu vou voltar para um sono de mais 1000 anos. E o homem começou a pensar: meu Deus, o que eu vou escolher? E ele se lembrou da situação, ele estava muito pobre. E ele pensou: se eu for rico, vai resolver tudo. Mas eu não quero ser pouco rico. Eu quero ser muito, muito. Eu quero ser tão rico, a ponto de comer em pratos de ouro. E ele já ia fazer o seu pedido quando ele se lembrou. Ele se lembrou de sua esposa, com quem era casado há 15 anos. E ela nunca conseguiu engravidar. E ele, na mesma hora, pensou: se a minha mulher souber que eu estive diante do gênio da lâmpada, podia pedir uma coisa só, e pedir dinheiro, mas não pedir filhos, ela não vai me perdoar nunca, nunca. E o gênio falou: olha, você está demorando muito, eu vou embora. Você teve sua chance e não aproveitou. E começou a virar fumaça. E o homem disse: espera, espera. Ele já ia pedir filhos, mas ele se lembrou de sua mãe, cega de nascença. E ele falou: mas se minha mãe sonhar que eu estive diante do gênio da lâmpada e pedi filhos ou dinheiro, mas não pedi que ele enxergasse, ai, minha mãe não vai me perdoar, mas não vai mesmo, ela vai me amaldiçoar para sempre. E o gênio já foi entrando, faltava um pouquinho para o gênio entrar completamente. E o gênio dizia: adeus, adeus, homem infeliz. Teve sua chance e não aproveitou. Ele falou: espera, espera, espera. Ele pensou, olhou bem para os olhos do gênio e disse: eu quero que a minha mãe veja os meus filhos comendo em pratos de ouro. E o seu desejo foi realizado. Então, a rainha virou para o príncipe e disse: meu filho, felicidade é isso. Ser feliz e fazer a quem a gente ama. Também muito feliz.
Tá certo, muito legal, parabéns, viu, Rosana? Muito obrigada pela história e por estar conosco né? aqui. Fica a dica que pras história pessoas. incrível, fica a dica para levarmos para a vida, né? Um grande abraço para você. Eu que agradeço, Síria, até breve. Olha só, e nós vamos a um rápido intervalo depois dessa história tão linda, né, gente? Vamos para um rápido intervalo então e voltamos já já, não saia daí.